Olá, graça e paz. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Vamos fazer uma reflexão em Isaías 58, do verso 4 a seguir. Abra sua Bíblia aí. Aqui está falando sobre o jejum que Deus espera de nós. Ao contrário, o que faz parte também, o jejum da abstinência, ficar sem comer. Mas aqui Jesus condena esse jejum a qual você fica dias sem comer, mas não tem mudança de atitude, não tem mudança no exterior. É só uma aflição de corpo. É uma aflição, deixar o corpo sem comida. Então eu estava fazendo um estudo aqui e o quão interessante é nós ter esse entendimento. Porque muitas das vezes as pessoas martirizam seu corpo com fome, ficam dias sem comer. Mas ele continua odiando o próximo, continua não tolerando o irmão, continua fazendo maldade, continua pecando, continua errando. E o jejum que Deus espera não é só você ficar sem comer. O jejum que Deus mais considera é aquele que você tem uma mudança interna. É aquele que você para de oprimir o seu irmão, para de colocar julgo no seu irmão, para de odiar o seu irmão. É aquele jejum que você ajuda o seu próximo, que você não esconda a sua face quando você vê alguém precisando. Você não esconda para não ajudar o próximo. Então vamos ler aqui no verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz do alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo desses sacos de cinza? Chamaria tu a isto de jejum, o dia aprazível do Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Aqui Jesus está condenando a hipocrisia, o jejum hipócrita. Eu jejuei 21 dias, o jejum de Daniel, eu jejuei 3 dias, sei lá quantos dias, mas não há uma mudança interior. Eu jejuo, mas não tolero o meu irmão que está do lado, eu jejuo, mas não vou com a cara daquele irmão, eu não suporto aquela pessoa. Eu jejuo, mas não há mudança de vida, eu continuo praticando pecado, eu continuo nas práticas pecaminosas. Que jejum é esse? É um jejum vão, você está apenas se privando do alimento. O jejum que Deus exige é esse. Porventura, o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Então, aqui no estudo, aqui, soltar as ligaduras do jugo, baseado em Isaías 58:6, significa acabar com a opressão, com injustiça, com manipulação, libertando os oprimidos de fardos físicos e emocionais. É uma chamada para o jejum verdadeiro, que não é apenas religioso, mas prático, envolvendo amor ao próximo, generosidade, partilhas e ações sociais. Opressão e libertação, o jugo simboliza servidão, opressão ou um peso insuportável. Soltar as ataduras é remover a carga que oprime alguém. Para de colocar o seu jugo sobre as pessoas, julgar as pessoas baseado nos seus conceitos, baseado no seu olhar, que é só seu. O nosso julgamento sobre as pessoas diz mais sobre quem eu sou do que quem elas são. Vocês precisam entender, isso é muito sério. Quando eu falo do outro, eu não estou falando propriamente mais dele, estou falando mais de mim, estou me revelando quem eu sou. Então, às vezes as pessoas olham, julgam as situações que acontecem na vida do outro, julgam a vida do outro, mas todo julgamento é baseado no meu ponto de vista, nos meus conceitos. Você está entendendo? Baseado debaixo daquilo que eu sou. Por isso que a maioria das pessoas condena o outro, não entende o outro. Aqui Jesus está condenando isso. Esse tipo de jejum que Deus quer. Você pare de oprimir o seu irmão, pare de condenar o seu irmão, pare de colocar pesos em cima, pesos emocionais, pesos físicos, pesos espirituais em cima do outro. Você não é Jesus. A Bíblia fala que o jugo de Jesus é leve. Antigamente, quando eles colocavam o jugo sobre o animal, o jugo que a Bíblia fala, ele põe o animal, só olha para baixo, né? Aquele jugo pesado, ele só fica olhando para baixo. O jugo de Jesus é leve,
Porque Jesus, ele te dá a direção, ele te coloca no caminho. Mas o peso, quem carrega é ele. É leve, ele te guia pelo caminho. E você está sem peso, você caminha sem pesos. Jesus não coloca peso em cima de nós. Ele veio para tirar o nosso peso. Ele veio para aliviar o nosso fardo. Porque ele sabe que nossos fardos são pesados. Então Jesus, ele veio para nos libertar, arrancar o peso que muitas vezes a religião coloca, o ser humano coloca. Jesus, ele é amor, mas também é fogo consumidor, eu sempre falo isso. Jesus, ele é amor. Então Jesus, ele, seja o que for, seja o pecado, não importa o pecado que você cometeu, a partir do momento que você arrepende, muda de vida, Jesus te perdoa e lança no mar do esquecimento, sem direito à pesca. Mas o ser humano não, o ser humano, ele nunca perdoa, ele fala que perdoa, mas ele sempre vai lançar em rosto, ele sempre vai lembrar, fulano pecou, você viu? Ele sempre vai falar. Então o jugo de Jesus é leve, para de colocar esse jugo na vida do outro. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Então esse é o jejum que Deus quer, não é só que você se prive de alimentação, você fique sem comer dias, não. Ele quer que você feche a tua boca, que você pare de colocar jugo no outro, você pare de colocar pesos em cima do outro, o peso do teu julgamento, o peso das suas falas. É preciso entender o que a palavra de Deus exige de nós. Então esse jejum aqui, ele não é um ritual. Ele é o jejum que agrada a Deus, ele vai além da prática, a mudança de vida. É o jejum que agrada a Deus. Esse jejum inclui desfazer as correntes da injustiça, alimentar o faminto, proteger o oprimido. Nós, enquanto igreja, é o que Deus nos chamou para fazer. É ajudar os necessitados, é dividir o que você tem com o necessitado, ajudar na obra de Deus, ajudar os carentes. Lembra? Eu gosto muito desse versículo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me hospedaste. E também tem a versão oposta. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não saciaste a minha sede. Fui estrangeiro e não me hospedaste. Que Jesus está falando do dever do cristão. Em alimentar o faminto, em ajudar os mais pobres, ajudar o carente. É isso que Deus espera de nós, esse é o jejum. Não é você ficar sem comer, faz parte a privação, mas junto disso é preciso haver uma mudança interna. Você precisa mudar o seu olhar com relação às pessoas. O olhar de acusação, o olhar punidor, o olhar constrangedor. Você precisa olhar, parar. Você precisa mudar esse seu jeito de olhar. Ser cristão vai além do rótulo. Ah, eu sou crente, e daí? Então o diabo é. Vai além disso. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Pelo menos nos esforçar ao máximo para cumprir o que a palavra de Deus exige de nós. Soltar as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Tira o jugo do seu irmão. Tire o peso dele. O jugo de Jesus é leve. Jesus te coloca no caminho, mas carrega o peso. E que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Para de oprimir quem já está oprimido. Tem pessoas arrebentadas do seu lado. Pessoas que estão cheias de problemas, sofrendo. E você, em vez de aliviar o fardo dessa pessoa, em vez de você ouvi-la, aconselhá-la, orar com ela, você coloca mais peso, mais jugo, você condena ela.
você a condena, você a menospreza. Para com isso. Jesus abomina essas coisas. Não seja um ouvinte esquecido, mas um ouvinte praticante. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Outra coisa importante. É o que Deus espera de nós, é o jejum que Deus espera. Também faz parte desse jejum que Deus espera. Você alimentar a alma faminta, ajudar com o pouco que você tem. Mas ajude quem precisa. Ajude. Tem milhares de pessoas precisando, talvez um esteja próximo de você. Que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados. Hoje, eu sempre falo, infelizmente, hoje não se dá para receber ninguém em casa, não dá para confiar, né? Mas tem outros tipos de ajudar. E vendo-o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. Você vê que alguém está precisando de vestimenta, você tem sobrando, você pode ajudar? Ajude. Doe aquilo que você não usa. Aquela roupa que está guardada no seu guarda-roupa há muitos anos, que você pensa que vai caber nela, mas não vai. Você pensa que ela vai servir, mas não vai mais. Doe para quem precisa, tem alguém precisando, às vezes, do seu lado. E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Não finge que não viu que o próximo precisa. Não esconda dele, para não ajudar. Isso é pecado. Você viu que alguém precisa, e você tem condições, ajude. Isso agrada a Deus. Nós somos todos irmãos na face da terra. Somos todos filhos de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Entenda. Eu tenho um conceito comigo. Ninguém é melhor que ninguém. Do morador de rua ao presidente, são todos iguais. Eu costumo igualar as pessoas, respeitando as hierarquias, mas para mim, todo mundo é igual. Para mim, tanto o presidente quanto o morador de rua é a mesma pessoa e merece respeito e dignidade. Então, eu procuro respeitar todos igualmente. Porque ninguém é melhor que ninguém. Porque quem está em cima um dia pode descer. E quem está embaixo pode subir. E Deus fala que Ele abate o exaltado. Ele pega o humilhado e exalta, faz sentar em cadeiras de príncipes. Então, toma cuidado. Ame o seu próximo. Aprenda a amar o seu próximo. Sem hipocrisia. Amar de coração. E se você não pode ajudar, tem uma arma poderosa que ajuda bem mais. Oração. Ore. Ore por aqueles que precisam, por aqueles que estão em vulnerabilidade, por aqueles que estão destruídos, física e psicologicamente. Ore. A sua oração ela é poderosa. Ela é uma arma na mão de Deus. Mas não faça vista grossa. Deus abomina esse tipo de gente que finge que não vê as necessidades do outro e não atende. Aprenda a ter sensibilidade, sentir as necessidades e ajudar. Faça o melhor que você puder. Esse é o jejum que Deus espera. Esse é o verdadeiro jejum. Não basta você só ficar sem comer, privar sua carne e não ter mudança. Não adianta você jejuar e olhar para o seu semelhante e falar, eu não suporto essa pessoa, não vou com a cara dela, eu odeio. Se você não consegue amar o seu irmão, como você vai amar a Deus que você nunca viu? A palavra de Deus é clara. Se eu não consigo amar o meu irmão, o meu próximo que eu estou vendo, como que eu vou amar um ser que eu nunca vi? Isso é claro. Então, a palavra de Deus já fala, quem não ama o seu irmão não conhece a Deus e não ama a Deus. Então, não se engane. Você só consegue amar o seu irmão quando você ama a Deus de todo o seu coração. Ama a Deus acima de tudo. E depois, quando você se ama, amor próprio, a Bíblia fala muito de amor próprio. Amar o próximo como a si mesmo. É impossível amar o meu próximo se eu não me amar também. Porque quando eu me amo, eu não quero o meu mal. Então, quando eu amo o meu próximo, eu não quero o mal dele. O bem que eu quero para mim, eu desejo igualmente para ele. Gente, isso é amor. O resto é conversa fiada. Amém? Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Eu só quero finalizar aqui com o verso 8. Após você fazer tudo isso, diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressada brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti
o jugo, o estender do dedo. Você viu fulano, você viu ciclano, você viu? Fulano pecou, fulano errou, o estender do dedo. Para de julgar, Deus abomina isso. Se converta a Deus. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires da tua alma o faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente em lugares, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Enfim, palavra maravilhosa. Então, entenda, esse jejum que Deus espera de você, que você para de oprimir, para de apontar o seu dedo, para de colocar peso desnecessário nas pessoas, que você pare de odiar o seu irmão, pare de hipocrisia, pare de viver uma vida de pecado. O jejum, ele tem que te limpar por dentro, tem que te transformar de dentro para fora. Senão, você só está passando fome desnecessariamente. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Ótimo dia.